E hoje é dia do quadro Direito de Família. A gente recebe o advogado doutor Renan Beltrame Silveira. Como vai, senhor? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo. Ó, o doutor vai tirar suas dúvidas, te ajudar a solucionar essas questões delicadas aí, né? Participe com a gente, eu tô esperando sua mensagem. Mande a sua pergunta pro nosso WhatsApp. É o 4888-226543. Manda por escrito, viu, gente? Que a gente não consegue ouvir essas perguntas. Doutor, vamos começar aqui, ó. Vamos lá. Meu marido paga pensão de 22% por filho dele. Ele dá R$350. Agora, ele tem uma filha de 1 mês. Tem como baixar a pensão do menino dele? Ah, pelo que eu entendi, são 2 filhos, né? Um acaba de nascer de 1 mês e outro já tem 16 anos. O que o pai precisa fazer é entrar com uma ação revisional de alimentos, para então deixar um pagamento de pensão alimentícia mais equânime entre os filhos que ele já tem. O juiz vai verificar no caso concreto a idade entre os filhos, o valor que o pai está recebendo, quanto cada filho ganha e quanto cada filho necessita mais. Normalmente fica um valor padrão entre eles para não ter desigualdade, mas ele avalia no caso concreto. Para entrar com essa ação, acionar o advogado. Consulta um advogado, leva os documentos, certidão de nascimento das crianças, renda que o pai ganha, informando que agora tem uma nova filha, que é criança, e aí vai conseguir entrar com a ação. Muito bem. A Helena adora o programa, não perde nenhum. Super beijo, Helena. Obrigada pela companhia. Minha dúvida é sobre a cunhada. A cunhada se separou, era uma união estável, 6 anos morando juntos. Eles têm um filho justamente de 6 anos e o ex-marido não quer pagar pensão. Ela tá com medo porque a pequena empresa dela depende dele. E ele diz que ela não tem direito nenhum. Ela ficou com a casa, com aluguel, com as contas para pagar. Pelo visto, a casa é alugada, então não ficou com nenhum imóvel. Certo. É possível ele ter que pagar a pensão para o filho e para ela? Ou o que acontece nessas horas? Para o filho não só é possível, como é uma obrigação legal do pai. Ela tendo a dissolução da união estável, o rompimento do casamento também, a obrigação entre pai e filho de prestar alimentos ela é obrigatória, decorre de lei, até os 18 anos pelo menos. Em relação aos cônjuges, companheiros, o juiz vai verificar no caso concreto se a esposa ou até mesmo o companheiro precisa receber esses alimentos. Então vai verificar se tem a necessidade, se tem a possibilidade de pagar e também pode ser fixado um valor. Em que caso o cônjuge precisaria assim, receber? Normalmente, a gente tem os casos, pessoas que eram casadas muito tempo, onde o marido trabalhava e a esposa sempre cuidou de casa. Então ficou muito tempo fora do mercado de trabalho, às vezes já é uma pessoa mais idosa, tem dificuldade de se reinserir no mercado de trabalho, então pode haver aí essa prestação de alimentos. Mas se ela trabalha e é relativamente jovem, provavelmente isso não vai acontecer. Provavelmente não vai acontecer porque ela tem como se manter. Bom, o advogado vai orientar aí esse caso Exatamente. específico, né? Faz 10 anos que eu vivo em união estável. Eu queria saber se tenho direito a alguma coisa, sendo que a situação dele é de herança. A situação de herança é um pouco mais complicado. O regime da união estável, juridicamente, ela é o regime de separação parcial de bens. Então, na separação parcial de bens, aquilo que a gente recebe de herança ou de doação não comunica em eventual partilha de bens. Então, se ele recebeu uma casa de herança, não vai se partilhar. Agora, por exemplo, se ele vendeu aquela casa e com o dinheiro da venda construiu o patrimônio conjuntamente com a companheira, aí já é diferente a situação. Então, vai poder aí, decorrente desses bens, haver alguma partilha. Tem que saber se ela realmente contribuiu com alguma coisa ou não. Exatamente. Muito bem. Doutor, o Ezequiel pergunta com quantos anos a criança pode decidir com quem ficar? Imagino que no caso de separação do casal, a opinião da criança conta, doutor? A opinião da criança conta. Normalmente, a partir que a criança é adolescente, uns 12, 13 anos, o juiz vai ouvir a criança numa ação de modificação de guarda ou de fixação da guarda ou direito de visita. Não tem uma idade certa para o juiz ouvir a criança. Normalmente, ele ouve a criança por meio de profissionais da área. Vai ouvir por um psicólogo ou assistente social do fórum, que normalmente faz o atendimento com a criança para verificar qual o desejo da criança, mas também vai ter que verificar qual é a possibilidade do pai ou da mãe que está pleiteando a guarda de cuidar daquela criança. Não é só o desejo, o interesse da criança e o respeito às suas condições de cuidado, educação também são avaliadas. Muito bem, mais pergunta por aqui. Meu marido teve um filho fora do casamento. Eu sou casada há 37 anos. O filho dele tem 26. Ele ainda dá a pensão, pois ele é aposentado e vem descontado. Dá para fazer o pedido para retirar isso? Dá para fazer o pedido. Eu vou aproveitar e fazer só... Claro. Ela perguntou outra coisa aqui, ó. Ele tem direito ao imóvel onde nós moramos há 37 anos. Ela está perguntando se o filho teria esse direito. Os filhos, desde 1988, com a Constituição Federal, fora do casamento, dentro do casamento, são direitos iguais. Não tem mais diferença entre filho legítimo e filho ilegítimo que a gente tinha antigamente. Então, em questões de herança, os filhos
são direitos iguais para todos eles, vai receber a herança do pai ou da mãe, independente da situação. Em relação aos alimentos, por conta da maioridade aí, que já tem 26 anos, o pai ainda está pagando, ele não pode simplesmente parar de pagar. Ele tem que entrar com uma ação de exoneração de alimentos, consultar um advogado, levar esse conhecimento do juiz, para então cessar esse desconto na folha de pagamento. Porque, na verdade, aos 26 anos, ele já teria condições de trabalhar. Exatamente. Os alimentos eles são pagos obrigatoriamente até os 18 anos. A partir dos 18 anos até os 24, quando a pessoa estiver estudando, fazendo curso superior. A partir desse momento, normalmente, a pessoa já está inserida no mercado de trabalho, já tem condições de manter. Então, continuar isso não é tão aconselhável. Outro caso aqui, doutor, meu pai faleceu de câncer faz 6 anos. Quando faleceu, ele não estava trabalhando, mas ele trabalhou anos de carteira assinada. Minha mãe não recebe nenhuma pensão. Tem como eu rever isso, recorrer? Ela pergunta. Tem que verificar, na verdade, junto ao INSS, se o pai fazia contribuição, para então verificar uma possível pensão um auxílio de pensão por morte, né? Para a companheira ou para o dependente, pode ser um filho, às vezes também acontece. Então vai consultar um advogado para primeiramente entrar com pedido administrativo no INSS e se o INSS negar por algum motivo, falta de contribuição, prazo, qualquer coisa assim, aí vai ser ingressado na via judicial para tentar obter esse benefício. Doutor, tem mamãe aqui perguntando como é que eu faço para obter o auxílio maternidade. O auxílio maternidade, na verdade, é uma questão do direito do trabalho, né? A mãe que estiver trabalhando, estiver com carteira assinada e estiver grávida, no momento final da gestação, ou até se o empregador liberá-la antes, né, pode fazer o requerimento do auxílio maternidade. Muito bem, o doutor está respondendo a questões aqui completamente diferentes. A gente vai para outros ramos aí, né? Mas na dúvida, consultar um advogado, Exatamente. né? Meu marido tem 3 filhas e ele paga 50% de pensão para elas. Só que a filha dele mais velha já tem 18 anos, não estuda mais, já está casada e trabalha. Ele teria que pagar a parte dela na pensão e a partir daí o que fazer? O senhor acabou de dizer, respondendo uma outra pergunta, que não precisaria mais. Exatamente. A filha que já é maior de idade, ela já é maior de idade, não está estudando e o casamento é um dos motivos que cessa o pagamento de pensão alimentícia. Então, ele tem que entrar com uma ação de exoneração também, levar essa situação ao conhecimento do juiz e então cessar o pagamento para essa filha que já é maior de idade. As outras, se ainda são menores de idade, o pagamento continua igual. No caso, o pai pode talvez aí verificar uma revisional para diminuir o valor ou deixar um valor padrão entre as duas que ainda precisam dos alimentos. Tudo bem. Quando eu completei 18 anos, o meu pai disse que quem passaria a receber minha pensão seria eu, em vez da minha mãe, que estava recebendo enquanto eu era menor de idade. Tem uma história grande aqui, doutor, mas até aí tá certo? Depende da situação. Vamos lá. Fui ao banco abrir uma conta com ele e em seguida assinei um papel, né, onde dizia que a pensão seria recebida por mim. No papel estava o número da minha conta e outras informações. Acontece que 1 ano já se passou e eu não recebi nada. Eu tô achando que ele me deu um papel de desistência da pensão. Ih, ela provavelmente não leu, doutor. Bom, ela leu por cima, né? Já que eu não entendia muito. Como é que eu posso Dica de recorrer? advogado é sempre essa, nunca assina nada sem ler. Muito provavelmente o que estava acontecendo? A mãe, quando a criança é menor de idade, é sempre o responsável, o guardião, o genitor que cuida dos alimentos, que recebe os alimentos e vai definir aí onde vai ser melhor gasto com a criança. Se, quando essa telespectadora completou a maioridade civil, o pai ainda continuaria pagando os alimentos, ela, como já é maior de idade, tem capacidade, poderia receber diretamente. Então, é possível, aí, no caso, ter assinado um documento para receber na conta bancária. Se ela não está recebendo esses alimentos, ela tem que consultar um advogado e executar esses alimentos que não foram pagos e que estão em atraso. Ah, certo. Mesmo ela já tendo completado 18 anos. Mesmo ela tendo completado 18 anos, porque os alimentos só pode parar de pagar quando tem a ação de exoneração. Enquanto não tiver isso, o pai continua tendo a obrigação de pagar os alimentos. Muito bem. Meu marido tem uma filha, ele teve essa filha antes de casar. A filha tem direito à casa depois do falecimento dele? Hoje eu moro nessa casa, eu terei, por exemplo, que vender a casa para dar parte para ela, ou ela vai ter direito só depois que eu também falecer? Não. Se a filha é só do companheiro que já faleceu, ela tem direito à herança desse companheiro, de todos os bens que ele deixou, seja casa, um imóvel, carro, moto, dinheiro em conta bancária e assim sucessivamente. Normalmente, quando é feita a abertura da sucessão, quando a pessoa falece, os bens, o patrimônio fica em condomínio, né? No caso, a casa, a companheira está cuidando da casa. Quando chegar numa partilha de bens, se não se chegar num consenso, quem vai ficar com a casa, não for uma situação amigável, for uma situação litigiosa,
A finalidade vai ser vendida a casa e partilhado o valor. Muito bem. Doutor, meu irmão faleceu. O meu pai tem a obrigação de pagar a pensão para os meus sobrinhos? Meu pai tem 81 anos. Quem manda é a Jana. Obrigada, Jana, pela participação. Sim, tem a obrigação legal, sim. Então fica com o avô essa responsabilidade? Fica com o avô. Na impossibilidade do genitor não conseguir pagar os alimentos, os avós podem ser acionados na justiça para então arcar com essa responsabilidade. Vale lembrar o quê? A obrigação, quando é do genitor, é a obrigação de manter a filha num padrão de vida razoável quando ele estava junto com a ex-esposa, a companheira. A obrigação dos avós, ela é subsidiária e é uma obrigação de subsistência. Ele tem a obrigação do avô, ele tem que dar uma condição mínima para o neto conseguir se manter, mas é possível sim os avós serem acionados. Muito bem, acho que dá tempo de ler as últimas perguntas. Meu pai faleceu há 3 anos, eu recebi a pensão até os 21 e agora minha mãe não consegue receber, eles estão negando a pensão para ela. O que eu posso fazer? Ela tem esse direito, doutor? Se eles estão negando para a filha, que já tem 21 anos de idade, é muito provavelmente por conta da idade que ela completou. Teria que ver se essa pensão é a pensão do INSS, ou com pensão de por morte, ou algum auxílio, ou se é alguma pensão oriunda de trabalho, ou de alguma renda familiar. Mas provavelmente ela pode ser cortada por conta da idade. Então, ela consulta um advogado para verificar melhor o caso concreto. Mariana, do bairro Agronômica, em Floripa, está nos assistindo. Ela quer saber se o filho de 10 anos tem direito a receber... O que ela pode fazer a partir de agora, já que o ex nunca deu pensão para o filho? Quais são os direitos? Por exemplo, é retroativo esses 10 anos, doutora, ou é só daqui para frente? Daqui para frente. Se não tem uma decisão judicial que fixou os alimentos, não tem que cobrar. Então, ela vai consultar um advogado, entrar com uma ação de alimentos, o juiz vai fixar no despacho liminar um valor da pensão alimentícia e dali para frente aquele valor é devido, certo? Não tem como cobrar esse valor retroativo. Se já tivesse uma decisão fixando, aí seria uma execução de alimentos, teria como cobrar. Mas no caso dessa telespectadora, não tem ainda. Muito bem. Boa tarde, eu tenho um menino no 2º casamento, mas o pai não quis assumir. Será que a mãe dele pode assumir? Não entendi essa pergunta, gente. O senhor entendeu? Deve ser algum parente. Muito bem. Tem como responder, doutor? Teoricamente, o que se precisa fazer é um exame de DNA, uma investigação de paternidade para descobrir quem é o pai, que provavelmente está se negando a fazer o registro biológico da criança. A mãe vai ingressar com essa ação contra o possível pai, vai ser feito um exame e vai definir se for positivo ou negativo, então vai ter o registro do pai biológico. Nossa, muitas perguntas chegando, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Agradeço a você que participou com a gente. Semana que vem vai ter mais Direito de Família. Doutor Renan, obrigada, viu? Eu que agradeço. Pela sua presença. Até a próxima.